Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para mim agora é uma boa tarde, porque são 13 horas e alguns minutinhos. Eu elaborei aqui para tá passando para vocês essa mensagem, né? E algum tema. E esse tema, o nome dele é: Você já leu isso sobre o amor na Bíblia? Você já leu sobre o que é o amor, esse amor que Cristo nos ensina na Bíblia? Já leu sobre isso? Talvez um dia você já escute alguém ter falado para você assim: "Ah, olhado a tua aparência e ter dito, eu acredito na pessoa que ela tem que ter o brilho do Espírito Santo." Pessoas que olham pela aparência e dizem, né, sobre o brilho do Espírito Santo. Você sabia que esse brilho do Espírito Santo, ele não é bíblico? Não tem na passagem da Bíblia que fala sobre o brilho do Espírito Santo. Você não conhece alguém por causa do brilho do Espírito Santo. Na palavra do Senhor diz Jesus, ele não tinha aparência, não era formoso, não tinha nada que chamasse a atenção das pessoas. Você sabe qual era a atitude de Cristo para com as pessoas e o que ele espera realmente do ser humano? Não as futilidades que ocupam o nosso tempo hoje em dia, enquanto muitos estão padecendo e sofrendo. Sabe o que ele nos pede? Para que nós imite ele. E imite ele com o quê? Com as nossas ações. As nossas ações demonstram o nosso amor dentro de nós para com as outras pessoas, o amor até mesmo pelo próprio Deus. Eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 7, versículo do 36 ao 50. Aqui fala sobre Jesus na casa de Simão. Se vocês quiserem acompanhar, peguem as suas Bíblias, vocês vão entender. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava, as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva, ou seja, levando para os dias de hoje, se esse homem fosse realmente o profeta e soubesse que essa pessoa é uma adúltera, um adúltero, é um mendigo, se soubesse que esse daí é um homossexual, é isso ou é aquilo, se ele soubesse quem o toca, se ele soubesse o quão pecador essa pessoa é, quem está o tocando, sinal que o quê? Que essa pessoa se acha autossuficiente, não tem pecados e acusa as outras pessoas, julgam, são racistas, são preconceituosas. Voltando ao texto, Jesus, então, disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, que era o costume daquela época. Porém, ela lavou-os com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela demonstrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Ou seja, esta mulher aqui, ela tinha muitos pecados, mas pela forma com que ela amou, o amor que está dentro daquela pessoa,
é o que a caracteriza, é a essência de Cristo dentro dela. Se ela não tivesse esse amor, ela não seria parecida com ele lá na frente. Essa mulher amou, e o tanto amor por causa dela ter encontrado alguém, um salvador, que a perdoasse. Pensa que coisa maravilhosa. Talvez a pessoa ela tenha aqueles pecados mais obscuros, mais escondidos, no qual ela acha que nunca tem pecado, que no qual ela acha que nunca há salvação, que não há perdão para aquela pessoa. Mas para Cristo tem sim, tem perdão, ele transforma, ele restaura, seja o mais vil pecador, seja o pior pecado, o maior, aquele que ao ser humano é imperdoável, mas para Deus é perdoável sim. E quando você é perdoado, você encontra alguém que tem amor, que te demonstra amor, que traga para você algo de esperança. Algo restaurador para sua vida, não palavras de morte e que vão matar as suas almas, mas sim uma pessoa no qual você sai dali restaurado e transformado. Cristo era essa pessoa e ele pede para que nós sejamos também. Ele deu um exemplo, sede imitadores de Cristo. Cristo amou, a perdoou. E quando uma pessoa ela é amada, ela é perdoada por Cristo, esse amor que nasce dentro dela, ele começa a transbordar. E você sabe quando essa pessoa tem Cristo, é pelas atitudes dela e pelo amor dela para com o próximo. E não somente nessa passagem que de fato aconteceu, Jesus também nos ensina, lá na passagem da parábola do bom samaritano, aonde o mestre da lei pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus respondeu aqui. Jesus pergunta para ele: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, toda a sua alma, com todas as forças, com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. E Jesus concorda: a sua resposta está certa. Disse Jesus: faça isso e você viverá. Aí a pergunta dele: mas quem é o meu próximo? E aqui ele vai falando sobre que 3 homens haviam passado por aquele homem que foi maltratado, que bateram nele e deixaram ele jogado na beira do caminho. O sacerdote passou, ignorou, o levita também. O terceiro foi o samaritano, que quando viu o homem ficou com muita pena dele. O que o samaritano fez? Ele então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, ele colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. E assim segue. Ou seja, ele se compadeceu, teve amor, viu a necessidade do próximo, que era uma pessoa no qual ele nem sequer tinha conhecimento daquela pessoa. Seja lá quem for, seja aquele mendigo que chega perto de você fedendo, seja um viciado, seja um parente, seja um irmão, seja um colega de trabalho que você vê que está precisando, que está necessitando de algo, seja da sua companhia, seja da sua ajuda espiritual, seja da sua amizade, seja do seu companheirismo, seja na parte financeira, espiritual, física, e você fechar os olhos para aquela pessoa, igual o sacerdote e o levita fizeram, que não é diferente hoje. Nós muitas vezes temos esse tipo de atitude, mas isso quer dizer que o quê? Que o amor de Cristo não está dentro da gente, ele nos ensina, tendo Cristo em nós, demonstrando, nós sabemos que uma pessoa tem Cristo dentro dela quando ela age como Cristo. Cristo está dentro dela, isso reflete, é o amor que caracteriza uma pessoa quando ela é de Deus. Realmente tem compromisso, comunhão e amor ao próximo. Eu gostaria de ler outro pedacinho que fala sobre isso, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. Aqui fala sobre o juízo final. O que conta para Cristo? Será que são as vestes que você usa? Será que é o tamanho do seu cabelo arrastando os pés? Será que é os diplomas que vão ser contados no dia do juízo final? Será que é a sua posição social? O que será que vai ser contado? O seu cargo aqui na terra? Não. Olha o que vai ser contado aqui. Será que é a cor do esmalte que você está usando? O tamanho do seu brinco? Claro, aqui quando eu falo das vestes, não seja algo que
faça com que o seu próximo peque, né? Porque uma pessoa que ama a Deus, ela ama a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, porque os 10 mandamentos, eles foram resumidos a isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses dois, você cumpre toda a lei de Cristo, que se resume e é baseado em amor ao próximo. Tanto é que no Novo Testamento, os discípulos nos ensinam para a gente buscar os dons. Busca os dons, mas além do mais, busca aquele que é o principal e melhor de todos, que é o amor. Porque o que mais prevalece é o amor. Não adianta você falar em línguas, não adianta você ter dom de cura, ter dom de isso e daquilo, porque tanto é que no dia do juízo final, Jesus dirá, né? Ah, mas Senhor, a pessoa dirá para ele, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e aquilo. O Senhor dirá, apartar-vos de mim que não vos conheço. Não vos conheço por quê? Porque talvez o que você fez ou o dom que você usou para o seu egoísmo, usou para ter vantagem própria, para o seu próprio ego, para amaciar o seu ego, mas não verdadeiramente por amor ao próximo e realizar de fato aquilo que vai beneficiar o próximo, fazer de fato aquilo que Cristo deseja que fazemos. No juízo final, o que vai contar para Cristo Jesus vai ser o quê? Isso daqui, ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estavam com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, em outras traduções diz aos mais pequeninos, destes meus pequeninos, foi a mim que fizeram. E quando a pessoa deixa de realizar, de ver a necessidade do próximo e vira a cara para isso, o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons para a vida eterna. Então, queridos, é isso que Cristo, aqui ele não vai estar perguntando o que você tem ou deixou de fazer, isso e aquilo no sentido de que do seu ego ou das coisas terrenas aqui. É o que você fez, o que você tem feito até agora. Ainda há tempo de você parar, refletir e procurar dia após dia ser uma pessoa melhor, buscar mais a Deus, se encher deste Deus. O que eu estou dizendo aqui é sobre Cristo, é sobre Ele. O que Ele espera de nós não é sobre religião. A religião, ela mata. Cristo e religião são duas coisas distintas, não são iguais. Cristo é totalmente na contramão da religião. Que essa palavra abençoe a vida de cada um de vocês e ajudem também, não só vocês, a minha, todos nós, a cada dia, procurarmos a chegar a Deus, sermos pessoas cada vez melhor em Cristo Jesus, procurar menos erros, pecar menos, procurar fazer o bem ao próximo a cada dia que se passa, que é o que Cristo quer, é isso que reflete quando a pessoa ela está passando por algo, vem aquela e alivia, tira aquele sofrimento, aquela pessoa que faz aquilo, ela está fazendo o papel de Cristo, é como Cristo na terra, suprindo a necessidade daqueles que precisam, seja da sua parte psicológica, seja da sua parte física, emocional, espiritual, em todas as áreas. Seja um restaurador de esperança e não um matador, assassino de almas. Eu agradeço a oportunidade, obrigada a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.